Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Histórias de assombração, gente desaparecendo. Sempre achei que era papo para assustar novato. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu aprendi do jeito mais difícil que tem coisas nesse mundo que a gente não devia mexer. Era uma viagem tranquila, pelo menos era o que eu pensava. A carga era pesada, mas o caminhão estava em dia, e o céu despejava uma chuva fina que me deixava calmo. Sempre gostei de dirigir com o barulho da chuva batendo no para-brisa, como uma música que só a estrada sabe tocar. O relógio no painel marcava quase meia-noite quando eu vi a placa. Estrada da Serra Negra, dizia. Eu nem deveria estar por ali. Meu trajeto era outro, mas o GPS insistia que aquele caminho encurtava a viagem em quase uma hora. Uma hora a menos no volante parecia uma boa ideia. Só que, às vezes, o barato sai caro. Muito caro. A estrada era deserta. Nem um carro vindo na outra direção, nem luzes de postes, nada. Só o asfalto escuro, cercado de árvores altas que pareciam se fechar em volta da estrada. Era como se eu estivesse dirigindo por dentro de um túnel feito de galhos e sombras. Eu sentia um arrepio subindo pela espinha, mas convenci a mim mesmo que era só o frio e o cansaço. E então, do nada, as coisas começaram a ficar estranhas. O rádio desligou sozinho. Até aí, beleza, podia ser interferência. Mas quando o GPS começou a girar, mostrando que eu estava fora da estrada, mesmo seguindo reto, minha cabeça começou a martelar. E foi aí que eu vi. No meio da chuva e das sombras, tinha alguém parado na beira, era uma mulher. Ou pelo menos parecia ser. Estava de pé, completamente imóvel, com uma capa de chuva que cobria o corpo todo. O capuz escondia o rosto, mas dava para ver que ela estava me encarando. Sabe aquele tipo de olhar que você sente antes mesmo de confirmar que está sendo observado? Foi exatamente isso. Eu diminui a velocidade, porque, sei lá, instinto talvez. Não se deixa alguém na chuva no meio do nada, certo? Mas quando cheguei mais perto, algo não parecia certo. Ela não fez nenhum sinal, nenhum gesto pedindo ajuda. Só ficou lá, parada, como se estivesse me esperando. Meu coração começou a acelerar. O farol do caminhão iluminou mais do que eu queria ver. Os pés dela não estavam na lama. Pareciam suspensos, quase como se o chão não existisse para ela. Pisei no acelerador, juro por Deus. Passei direto, deixando a água espirrar para todos os lados. Mas o que aconteceu depois? Eu nunca vou esquecer. Nunca. Enquanto eu olhava pelo retrovisor, a mulher simplesmente desapareceu. Não foi como se ela tivesse saído do meu campo de visão. Ela estava lá e, no momento seguinte, não estava mais. Só o vazio. Foi aí que o rádio ligou de novo. Mas não era a música de antes. Não era estática. Era uma voz. Fraca, mas clara o suficiente para gelar meu sangue. Por que você não parou? As palavras ecoaram na cabine como se alguém tivesse dito aquilo bem atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia o que fazer. Só continuei dirigindo. Mas quanto mais eu avançava, mais aquela sensação de estar sendo observado crescia. E então eu vi, no banco do carona, o reflexo no vidro ponto da estrada. Era ela. Não sei como explicar, mas a mesma mulher que eu tinha deixado para trás estava sentada ali, no banco do carona. Não era só uma sombra ou uma ilusão. Eu via o contorno dela, o capuz ainda cobrindo o rosto, pingando água da chuva como se tivesse acabado de entrar no caminhão. Meus dedos apertaram o volante tão forte que começaram a doer. A respiração ficou pesada, e eu sentia o suor escorrer pelo rosto, apesar do frio. Por um segundo, pensei em parar o caminhão e sair correndo, mas como? No meio do nada, no meio de uma serra, debaixo daquela chuva infernal. Então ela virou a cabeça lentamente na minha direção. Eu nem vi o rosto dela. Talvez fosse pior assim, porque o que me encarava debaixo daquele capuz não era humano. Era como se fosse um vazio, um espaço onde os olhos e o rosto deveriam estar, mas só tinha escuridão. A voz dela veio de novo, mas dessa vez não veio do rádio. Veio de dentro da minha cabeça. Você devia ter parado. Pensei que fosse desmaiar. O caminhão começou a balançar porque minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Os faróis iluminaram a estrada, mas, de repente, não parecia mais a mesma estrada que eu tinha entrado. Era mais estreita, cheia de curvas impossíveis. As árvores estavam mais altas, mais escuras. Era como se a estrada estivesse me levando para algum lugar que não fazia parte desse mundo. Gritei. Gritei feito um louco,
tentando afastar aquilo de mim. Mas ela não se mexia. Não precisava. Era como se a presença dela fosse suficiente para esmagar qualquer vontade de reagir. E foi então que ela levantou o braço e apontou para o para-brisa. Segui o dedo dela, sem querer, sem controle, e vi algo que quase me fez perder o controle do caminhão. No meio da estrada, havia um homem. Mas ele estava quebrado. Os braços, as pernas, o corpo todo retorcido de um jeito que não era natural. Era como se ele tivesse sido esmagado, mas ainda estivesse de pé. E ele também olhava para mim, ou para dentro de mim. Não sei dizer. Só sei que aquele olhar era a coisa mais horrível que já senti. O caminhão avançava, e o homem não se movia. Ele só esperava, bem no meio da pista. Não dava tempo de frear. E mesmo que desse, alguma coisa em mim sabia que, se eu parasse, nunca sairia dali vivo. Então eu pisei no acelerador. O caminhão rugiu, os pneus cantaram na pista molhada, e eu senti o motor se esforçar como se também estivesse tentando fugir. Meus olhos estavam fixos no homem, naquele corpo todo retorcido, mas, ao mesmo tempo, eu não queria olhar. E foi quando o impossível aconteceu. O caminhão atravessou aquele homem. Não o atropelou, não o jogou para o lado. Atravessou, como se ele fosse feito de fumaça, como se não estivesse realmente lá. Mas a sensação foi real. Senti um frio que não era deste mundo. Era como se algo tivesse agarrado minha alma, apertado meu coração com mãos invisíveis. E, naquele instante, todas as luzes do caminhão se apagaram. Eu estava cego. Não havia farol, não havia painel, nem mesmo a chuva parecia existir mais. Só o som do motor, ainda funcionando, e eu, mergulhado em escuridão total. Por que você não parou? A voz dela veio de novo, só que desta vez parecia estar por todos os lados. Na cabine, nos meus ouvidos, dentro de mim. Eu gritava, mas era inútil. Ninguém podia me ouvir. E então, como se o universo estivesse me punindo, tudo voltou de uma vez. As luzes, a estrada, a chuva, e eu estava em alta velocidade, bem na curva mais fechada que já tinha visto na vida. Puxei o volante com tudo, tentando segurar o caminhão. As rodas derraparam, senti o peso da carga me puxando para o lado, e o caminhão começou a deslizar. Foi aí que vi o barranco. Não tinha para onde ir. Eu sabia que era o fim. Tudo ficou em câmera lenta. O caminhão tombou, e eu fui jogado contra o cinto. Vidros estouraram, o metal gritou, e a última coisa que ouvi antes de tudo apagar foi o som da risada dela. Não era uma risada alta. Era um sussurro, leve, mas cheia de maldade. Quando acordei, estava no acostamento. O caminhão, não sei como, mas estava intacto, estacionado como se nunca tivesse saído do lugar. A estrada estava seca, sem sinal de chuva. E o céu estava claro, como se fosse meio-dia. Mas o mais estranho, no banco do carona, havia uma marca. Uma poça d'água, como se alguém tivesse estado sentado ali, esperando pela próxima viagem. Eu fiquei ali parado, sem conseguir me mexer. A cabeça latejava, o coração parecia que ia explodir no peito. Tudo dentro de mim gritava que eu deveria sair dali, mas as pernas não obedeciam. Olhei para o caminhão, para aquela poça d'água no banco do carona. Era impossível ignorar o que tinha acontecido. Cada detalhe, cada som, cada sensação estava marcado em mim como uma cicatriz. Mas, ao mesmo tempo, parecia que nada tinha mudado. A estrada estava tranquila, o céu limpo, e o GPS mostrava o trajeto como se eu nunca tivesse saído dele. A única coisa que restava era a marca de algo que não deveria estar ali. Peguei meu rádio e tentei chamar ajuda, mas só recebia estática. Isso não era surpresa, eu estava acostumado com pontos cegos nas serras. Mas naquele momento, o som da estática parecia mais vivo, como se sussurrasse coisas que eu não conseguia entender. Engoli seco, liguei o caminhão e decidi seguir em frente. Não havia como voltar. Algo dentro de mim dizia que a estrada atrás de mim não era mais a mesma por onde eu tinha vindo. Dirigir nunca foi tão aterrorizante. Cada curva parecia esconder algo. Cada sombra entre as árvores parecia se mover. Meus olhos não paravam de voltar para o banco do carona, esperando ver aquilo de novo. Mas estava vazio. Só a poça, brilhando sob a luz do sol. Foi quando passei pela placa de saída da Serra Negra. Suspirei aliviado, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que aquilo não tinha acabado. Cheguei no posto mais próximo e parei. Desci, fui direto para o atendente. Eu estava suando frio,
Mal conseguia falar. Contei, sem entrar em detalhes, que algo estranho tinha acontecido na serra. Perguntei se ele sabia de alguma coisa. O homem me olhou por um longo momento, depois respirou fundo. Você pegou a estrada errada, amigo. Não devia ter passado por lá. Como assim? Perguntei, tentando parecer mais calmo do que estava. Ele apontou para um quadro velho na parede do posto. Uma foto antiga, em preto e branco, mostrava um caminhão tombado em um barranco. Aquela mulher que você viu, ela já fez muita gente cair lá. Era a esposa de um caminhoneiro, morreu esperando ele voltar de uma viagem. Dizem que o homem dela nunca parou para buscá-la, e desde então ela espera por carona. Meus olhos se arregalaram. A história fazia sentido demais. Tudo que eu vi, tudo que senti. Eu nunca mais passei por aquela estrada. Nunca contei isso para ninguém, pelo menos não até agora. Mas toda vez que chove, toda vez que estou sozinho na estrada, sinto que ela ainda está lá, esperando. E rezo para que nenhum outro caminhoneiro tenha que fazer a mesma escolha que eu fiz. Porque, da próxima vez, talvez não tenha saída.